nosso texto em Levítico 21, verso 7. Livro de Levítico 21 e o verso 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Verso 14. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomarão, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Agora no livro de Ezequiel, Ezequiel 44, verso 21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Agora Mateus 5. Mateus 5, verso 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. E Mateus 19, e o verso 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada,
comete adultério. Amém. Eu quero agradecer aqueles que, de uma maneira paciente, nos toleraram durante esses períodos, mesmo sendo um assunto não tão agradável. Quero também dizer para aqueles que chegaram hoje que terão dificuldades, no que nós vamos falar, visto que nós já estamos falando nesse assunto há alguns dias, e aqueles que estão desde o princípio terão, é claro, mais facilidade para entender esse pequeno resumo que a gente vai fazer desse assunto. Ontem nós falamos da origem do divórcio. Lembramos que ele começou lá na Mesopotâmia. E nós falamos também da permissão do divórcio entre os judeus. Falamos que ele foi para a proteção da mulher. E lembramos da exigência masculina no exame dos olhos, no caso de Deuteronômio 24. Se a mulher não passasse no exame dos olhos, ela seria devolvida. E deixamos a liberdade. Se você quiser crer que o homem primeiro possuía a mulher para depois despedir, ou se você prefere crer que aquele homem de Deus instruiu aquelas pessoas que, se não gostasse da mulher, do seu corpo, deixasse ela ir livremente, mas virgem, para casar com outro menos exigente. Não fizemos sacrifício para convencer ninguém, mas apresentamos Deuteronômio 22, onde diz que o homem, depois de possuir a mulher e tirar a sua virgindade, ele não poderia mandar a mulher embora. Então nós paramos quando nós estávamos fazendo menção das circunstâncias do divórcio entre aquele povo. Hoje nós vamos pensar um pouquinho do homem de Deus ou do povo de Deus e o divórcio. Lemos em Levítico que o sacerdote, ele não podia tomar uma mulher divorciada ou repudiada, que é a mesma coisa. Lemos no versículo 14 que o sumo sacerdote também não podia tomar uma mulher repudiada. Ele tinha que tomar uma viúva de sacerdote ou uma virgem. E depois nós fomos para o livro de Ezequiel. E aquele capítulo do livro de Ezequiel nos ensina que haverá divórcio no milênio. Eu achei interessante isso. Mas que o sacerdote também, lá no milênio, ele não poderá tomar uma mulher repudiada. Mas, ao se casar, tem que se casar com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou uma viúva que for de sacerdote. E o profeta explica: porque a meu povo ensinarão
a distinguir entre o santo e o profano. O que é que ele quis dizer com isso? A meu povo ensinarão distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, o homem de Deus, ele tem esta responsabilidade de mostrar, de ensinar a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Aquilo que os homens do mundo faz, a igreja não pode fazer. Aquilo que o descrente faz, a igreja não pode fazer. Pelo contrário, ela tem que tomar a direção e ensinar a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. É praticar mesmo, é praticar a santidade, é ensinar pela vida, pela prática, essa diferença para o povo. É interessante aprender que os sacerdotes lá no milênio, eles não serão guiados pela permissão de Moisés. Não. No Novo Testamento nós lemos que o Senhor Jesus fez uma mudança nessa lei, ou nessa permissão. E os sacerdotes lá do milênio, eles serão guiados por essa nova lei. Uma lei justa. Não aquela lei do exame dos olhos, que porque a mulher tinha uma deficiência, ela era mandada embora. Mas eles serão guiados por uma lei justa. O que quer dizer isso? Visto que o povo de Israel tinha se envolvido no divórcio, Moisés tinha cedido, tinha permitido o povo divorciar, e no decorrer dos anos eles foram mudando isso cada vez para mais pior. No Novo Testamento, o Senhor então disse: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. E ele então muda essa lei. E dali para frente, o seu povo não devia ser mais guiado por aquela permissão que Moisés tinha dado lá no deserto. Mas esta lei é uma lei que vai governar o seu reino. O Senhor Jesus fez 2 grandes discursos a respeito do seu reino. No capítulo 5, ele fez um discurso para falar do caráter interno do seu reino. Para falar do reino com o rei presente. E no capítulo 13 ele fez um outro discurso para falar do caráter externo do seu reino, o reino com o rei ausente. Então, para o reino com o rei presente, será assim. Quem divorciar da sua mulher, a não ser por causa de relação sexual ilícita, relação sexual de pessoas solteiras, e casar com outra,
comete adultério. Talvez é muito difícil aceitar certas coisas que a Bíblia nos ensina, mas eu creio que o nosso dever é passar esses detalhes. O Evangelho de Mateus é um evangelho dedicado aos judeus, dedicado àquele povo que tinha conhecimento da permissão, que tinha conhecimento do dote, que tinha conhecimento do desposamento, que tinha conhecimento das cerimônias que envolviam o casamento, e o Senhor então está dando uma nova lei que vai governar o seu reino. Ele pregou em Mateus capítulo 5, como se o reino fosse ser estabelecido imediatamente. E ele então dá as ordens a respeito do seu reino. Então ele criou essa nova lei. Ontem nós lembramos de muitas interferências que o Senhor fez na lei para proteger os desvalidos. E lembramos que essa interferência do divórcio foi para proteger a mulher. A mulher que de outra maneira seria desprezada e abandonada. Mas o Senhor aqui, ele cria uma nova lei para punir a banalização da virgindade. Vocês já perceberam que a virgindade é uma coisa que é defendida pela Bíblia do Éden ao milênio. Então o Senhor, na sua palavra, ele sempre ensinou, defendeu a virgindade. E essa lei do divórcio, aqui para os judeus, ela é uma lei não para proteger a mulher, para proteger a virgindade, mas para punir aquela que desprezar, que banalizar a sua virgindade. Hoje, infelizmente, se trata isso como uma coisa de pouco valor. Graças a Deus que muitas moças crentes não pensam assim, e não devem pensar mesmo. Deve valorizar a sua virgindade. Ela é divina. Ela é aquela marca de pureza que a mulher traz desde o Éden. Então, nessa nova lei, ele traz aqui essa repreensão para a mulher que não preservar a sua virgindade. O divórcio será uma marca, ou é uma marca, de desonra. O divórcio não é nada mais do que isso que o Senhor criou como uma marca da desonra. E a mulher, no reino, ou entre o povo judeu, que não zelasse pela sua virgindade, então ela teria essa carta de divórcio. Ela não era virgem. E ela levaria essa repreensão. Eu sei que tudo isso é muito difícil para a gente entender, mas nós devemos entender pela fé, observar os detalhes das Escrituras. Ontem nós aprendemos, ou antes de ontem, a respeito de manejar bem as Escrituras. Aplicar as coisas no seu tempo devido. E aqui nós estamos vendo isso. O Senhor criando
esta nova lei. Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Não tem nada a ver com a permissão de Deuteronômio 24. Ele cria uma coisa nova. Agora, esses dois versos de Mateus, Mateus 5 e 32, Mateus 19, 9, ensina esse princípio. Primeiro, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, relação sexual de solteiros, quebra da virgindade, e casar com outra, comete adultério. Quem divorciar da sua mulher sem a relação sexual ilícita, sem a infidelidade pré-nupcial, e casar com outra, ele comete adultério. A parte que divorcia e casa comete adultério. A parte que divorcia e casa comete adultério. A parte inocente fica exposta ao adultério, expõe a tornar-se adúltera. A mulher fica divorciada e, se ela não resistir e vir a casar, então ela se tornará uma adúltera. Mas, por enquanto, ela é inocente. Ela está exposta a tornar-se uma adúltera. Segundo, quem repudiar sua mulher, estamos meditando os dois versos juntos. Quem repudiar sua mulher por causa de relação sexual ilícita, relação sexual de solteiros, perda da virgindade, parte inocente, nenhum dano. Casamento anulado. Nenhum dano. Ele apenas perdeu o seu tempo, esperando que ia casar com uma moça virgem. Não aconteceu. Estivemos lembrando um dia desse que os nossos pais praticaram isso. Algumas pessoas de mais idade aqui devem lembrar de moças que foram devolvidas na antiguidade, de pais que pagaram multas e também sofreram a vergonha. Nossos pais praticaram isso. Então, a parte inocente, nenhum dano. Em alguns casos, ele até recebia o que ele tinha gasto no casamento. Parte culpada. Recebe uma carta de divórcio. Quem casar com a repudiada, comete adultério. Ela levaria essa marca da desonra. Ela não preservou a sua virgindade. E ela vai levar essa marca da desonra. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Nós estamos em Mateus, evangelho dedicado aos judeus. Não estamos nem em Marcos, nem em Lucas, evangelho dedicado aos gentios, nem em Atos e nem nas cartas. Nós estamos em Mateus. Essa lei que o Senhor criou, pregando as vésperas do reino, como se o reino fosse se dar imediatamente, vai vigorar também no milênio. E essa pessoa não poderá casar com um dos santos, com um dos sacerdotes. Ela levará uma marca da desonra.
pela perda da sua virgindade. Então, aquele que criou lei justa para atender às necessidades antigamente, cria também para atender às necessidades futuras. E aqui nós estamos lidando com uma lei justa, que atende à necessidade de ambos. Ela não será mais apedrejada. Não. Ela levará uma carta de divórcio. Ela será devolvida e não poderá casar entre os santos. Alguém poderá pensar, mas entra logo na igreja, fala logo para a igreja. Mas é bom destacar isso e lembrar que naquele tempo do milênio, a igreja estará em um nível superior. A igreja estará com o Senhor, em corpo glorificado. Não terá mais necessidade de casamento. Pelo contrário, ela administrará isso. E nós estamos lidando com uma coisa dedicada aos judeus. Nada disto é para a igreja. A igreja estará no milênio com o Senhor. E Ele está criando uma nova lei que vai reger o seu reino. E isto não é para a igreja. Depois de glorificada, depois de arrebatada e terem os corpos transformados, não teremos mais necessidade de casamento. Então vamos pensar um pouquinho rapidamente a respeito da igreja. Para falar com a igreja, no presente, nós temos que voltar ao plano original do princípio. E para voltar ao plano original do princípio, nós já lembramos que é um princípio imutável, que vale para cristãos, para católicos, para muçulmanos, para índios. O casamento não é uma lei para a igreja, é uma lei para todos os povos, é uma instituição para todos os povos. E o Senhor sempre considera o assunto assim. Ele não separa a igreja dos demais povos. Não. O casamento é o mesmo. Então, agora, voltando para a igreja, nós podemos ir para os evangelhos dedicados aos gentios. Marcos, no capítulo 10, versos 11 e 12. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Não entra a exceção. Não entra em detalhes. A lei do casamento é simples. E quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Se a mulher repudiar o seu marido, que fora da lei dos judeus, a mulher teria o direito de repudiar, se ela quisesse, porém, comete adultério. Nós lembramos que nós falamos isso com respeito
para aqueles que foram infelizes no casamento. Lembramos que só Deus pode sondar a dor de um casamento desfeito. Não ignoramos essas coisas que os nossos irmãos estão a sofrer, mas estamos lembrando um princípio divino. Lucas 16 e o verso 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Nada de exceção. O evangelho, ou os evangelhos dedicados aos gentios, nada de exceção. Depois vamos para o livro dos Atos. A história da igreja. Nenhuma palavra. Silêncio total. Depois nós vamos para as cartas. Doutrina para a igreja. Nenhuma palavra a favor. Todas contras. É isso mesmo. Nenhuma palavra a favor. Todas contras. Romanos 7. Verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Isso foi estabelecido lá no princípio, lá no Éden. Só a morte separa o que Deus ajuntou, o que a lei uniu, se tornou uma só carne, se tornou um só corpo. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 1 Coríntios 7, verso 10. Nas cartas nós temos a doutrina para a igreja. Ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vir a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Verso 12. Se a mulher, eu só anotei aqui os principais detalhes. Se a mulher for incrédula, não abandone. Verso 13. Se o marido for incrédulo, não deixe o marido. Vocês estão percebendo que o Senhor trata o assunto de uma maneira a deixar claro que a decisão nunca será do crente. Nunca. A sua esposa é incrédula. É difícil suportar. Não abandone a mulher. A sua mulher ou seu marido é incrédulo, é descrente, é difícil. Não deixe o marido. Mas nessa carta, no verso 15, aparece aquela observação. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. É um problema do descrente. Se ele quiser apartar, e isso tem acontecido em muitos casos. Nós temos pessoas na igreja com essa experiência, foram abandonados pelos cônjuges, talvez até pessoas que se tornaram membros da igreja,
porque fingiram de crentes para casar, e depois de casados se tornaram impossíveis, e depois abandonaram nossas irmãs, abandonaram nossos irmãos. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. A decisão nunca deve ser do crente. É possível ter pessoas divorciadas na igreja. É possível. Lá onde eu congrego, nós temos uma irmã divorciada. E nós tratamos ela com muito carinho, muito respeito. Essas pessoas precisam ser tratadas com muito carinho, com muito respeito. Porque basta a dor que ela sofre por isso. Basta. Não precisamos desprezar, não precisamos humilhar. Pelo contrário, devemos dar as mãos, unir a eles, é claro, enquanto se mantêm puros, honrados, decididos a servir o Senhor. Eles devem ter uma atenção especial na igreja. Não devemos olhar para uma pessoa divorciada como se ela fosse pior do que os outros, porque na verdade não é. Ela foi uma vítima. Nós devemos tratar com muito carinho. A irmã que nós temos lá, ninguém, eu estou dizendo ninguém, tem uma palavra de reprovação. Pelo contrário, é uma pessoa digna de admiração. Uma vida santa, mesmo sendo uma irmã divorciada. É possível ter. Agora o verso 39 dessa carta, e nós já vamos encerrar. Diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Gosto desta carta. Ela nos ensina que os viúvos e os solteiros estão livres para casar, mas casar no Senhor. Ela não diz que os divorciados estão livres para casar. Não. A doutrina para a igreja está aqui nas cartas. O que os apóstolos ouviram do Senhor e nos ensinaram e passaram para nós. É difícil. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para ajudar os nossos irmãos que sofrem. Peça a Deus em favor dos lares que estão sendo ameaçados. Deus pode reverter a situação. E de posse dessas informações, você deve ser mais firme em lutar pelo seu casamento. E defender que o divórcio não é para a igreja. Mesmo com essa nova lei justa, ela é para ser praticada pelos judeus no reino. A igreja estará em um nível superior. E o Senhor há de nos ajudar. Amém. Amém. Evitar é melhor do que remediar.